aí a gente tem que frisar algo. Não é fácil, porque é difícil. Eu digo, né? Quem fala, edital é fácil, sim. A pessoa só tem que ter força de vontade para escrever o projeto. Gente, não é. É muito burocrático. É burocrático, sim. É excludente, sim. É uma linguagem rebuscada, sim. E é um edital que é feito para a galera da periferia não acessar. E a gente tem que acessar. Eu costumo falar, velho, toda vez que eu cito, que eu falo com o edital pra galera, o edital ele não foi feito pra galera da cultura, o edital ele foi feito pra personas acadêmicas. Ela não foi feita. Hoje em dia, que a gente está conseguindo adentrar nas universidades e buscar conhecimento, tem vários dos nossos que conseguem chegar lá, que a gente está conseguindo ter acesso a esses recursos justamente por conta disso. Porque a gente começou a meter o pé na porta dentro da onde eles não queriam que a gente entrasse, que eram as universidades. Tá ligado? E é por isso que a gente está conseguindo recurso. Mas o edital não foi feito para nenhum fazedor de cultura. Exatamente. E é isso que eu falo, né? E eu lembro que quando a gente puxa essa reunião, tiveram artistas que, inclusive, meio que vieram nos atacar, falando: por que vocês estão puxando uma reunião para falar para a galera que existe isso? Oxi. Exatamente, e a gente até sofreu até com esses ataques, sabe? Porque a gente não poderia disseminar essa informação, que a gente não poderia falar para essa galera, como assim? Como assim vocês estão disseminando isso, que tem essas políticas públicas? Então, só para vocês entenderem, sabe? Mas não, a gente precisa falar. E a gente falou, e a gente viu que na Lei Paulo Gustavo, né, a gente viu que uma galera que participou da reunião conseguiu acessar esse recurso. E aí vimos muitos eventos, enfim, muitas produções musicais através dos recursos da Lei Paulo Gustavo. E a gente recebeu o feedback, falou, velho, a gente não sabia que era possível. E a gente foi fazendo isso, né, se ajudando. Eu não sabia de uma coisa, eu ia lá pesquisar e falava, vai, galera, é assim. Eu lembro que depois a gente também chamou Negratia, né, para essa construção, e ela foi disseminando lá em Socorro, ela fez um grupo, foi ajudando da forma que ela pôde, inclusive cedendo o espaço dela, o Mulheres Arteiras, porque tinha uma galera também que não tinha computador, e eu fazia questão de ir para as reuniões, para as oitivas, para as audiências públicas e falar, sim, a linguagem aqui é muito rebuscada, é um edital que ele é excludente, sim, sobretudo para a gente que é do movimento hip hop, da periferia. E aí, como é que a gente simplifica? Porque se a lei fala que é para democratizar o acesso à cultura e chegar na ponta, chegar lá na base, por que isso não acontece na prática? Como é que a gente faz para simplificar isso aqui e os nossos entrarem? E aí a gente sugeriu que fosse feito vídeos da galera explicando como ia ser o projeto e mandasse esse vídeo, sabe? Para não ser tipo a forma escrita, né? Porque a gente sabe que a escrita, e eu falo isso, eu cursei, né? Eu sou formada em letras português, mas eu tenho muito essa noção que a escrita, ela é elitizada, né? Ela é elitizada, sim, e tem muitas pessoas que não têm acesso à escrita formal que esses editais pedem. E aí eu fui para essas oitivas e falei, como é que a gente faz para democratizar de fato como a lei diz? Vamos fazer um vídeo? Pedir para a galera fazer vídeo, falar como como é que vai ser a sua proposta cultural. E aí, enfim, né, a gente sabe, como você até falou, que realmente não é feito e não rolou. Não rolou dessa forma e foi para essa escrita, né? Mas aí a gente conseguiu se ajudar, cedendo espaços para a galera que não tinha viabilidade técnica para poder escrever, não tinha o computador. E a gente viu que alguns conseguiram passar, conseguiram financiar os seus eventos com essas leis de incentivo, mas não é ainda a quantidade de pessoas, sabe, que a gente sabe que fomenta a cultura hip hop aqui, né? Muitos ainda não conseguiram, né, acessar como a gente gostaria. É muita gente que faz cultura, porque também é um valor que dividido para cultura que, por mais que a galera que foi contemplada aí em editais maiores, é pouco. A pessoa Com dizer certeza. que não é pouco, tá mentindo, tá ligado? Que nem aqui em São Cristóvão mesmo, os fazedores de cultura, a galera começou a se organizar, principalmente o pessoal da capoeira. O pessoal da capoeira, aqui o São Cristóvão, ele é o município, acho que deve ser nacional, que mais tem vaga pra capoeira, tá ligado? Porque a galera da capoeira aqui, e só não tem mais ainda porque eles lá ficam travando, tá ligado? Sim. Só pra você ter uma ideia. Vou falar, mano, é verdade. Só pra você ter uma ideia, a capoeira não ia ter capoeira no FASC, se não fosse a galera
que organiza, tá na linha de frente lá brigando, porque eles não queriam colocar, porque eles disseram que a capoeira já tinha sido muito contemplada. Aí, Isso não simplesmente existe. eles foram na reunião lá, os linhas de frente da gente, da capoeira, e brigaram lá pra ter, e teve 4 apresentações, foi 3 apresentações de capoeira na coisa. Aí quando a gente começa a lutar a favor do que é nosso, ainda tem empecilhos dessa forma, assim, das próprias pessoas que, em vez de ajudarem, tá ligado? Eu acho que nem ela falou aqui, e ela falou, verdade, já ouvi papo academicista falando que edital é fácil. Fácil para quem? Para quem tem um diploma universitário. É, eu acho que a linguagem do edital, ela, para quem se formou ou para quem até concluiu o ensino médio e continuou estudando, continuou buscando, é, dá para a pessoa conseguir fazer, mas fácil não existe, não tem como ser fácil, não Não tem é. como ser fácil. Eu mesmo nunca me inscrevi diretamente no edital, mas já ajudei as pessoas a fazer alguma parte da questão da organização do audiovisual, de portfólio, esse negócio também já ajudei. Já me inscrevi como participante do edital de uma pessoa, ele ganhou lá, eu participei do evento. Então participo de vários eventos aí da galera do hip hop, e é muito importante, mas ainda é um déficit muito grande, porque pessoas que não sabem ler nem escrever, que fazem cultura há 40, 50 anos aí, tá ligado? Porque não estão sendo contemplados e dificilmente vão ser contemplados, e às vezes são contemplados com pessoas acadêmicas, tá ligado? Que se aproveitam desses artistas, porque E ainda eles. tem isso. É o que eu falo. Já falei aqui uma vez, já falei. A galera absurdamente cobrando umas taxas absurdas, pô, tá ligado? É, pra uma galera que não tem um conhecimento, que não tem um estudo, é um absurdo, velho, tá ligado? Você tá se aproveitando do fazedor de cultura por ele não ter a capacidade acadêmica que você tem. É por isso que eu falei quando a vice-prefeita veio aqui, e falo a qualquer um, falei pro vereador quando ele veio aqui, que esses editais, por mais que eles estão aí ajudando o pessoal da cultura a fazer eventos, eles não são para fomentar a cultura, porque quando se fala de fomentar a cultura, tem que se fomentar de um modo, de um contexto geral. Quando alguns se beneficiam e a maioria não se beneficia disso daí, isso não é fomento, tá ligado? Na minha opinião, é isso. E eu acho assim, né, também, né? Isso aí que você falou é muito importante. E eu acho que também o fazedor de cultura, quando ele acessa essas políticas públicas, e é o que eu penso, tá? É, velho, quando você acessa isso, é aquilo, você também tem que pensar de forma coletiva, você tem que fazer essa grana, tipo, que girar entre os seus, sabe? E você conseguir alcançar o máximo possível de fazedores de cultura do hip hop, porque assim, a gente sabe que tem uma galera que ainda tem muita dificuldade de acessar esses recursos, porque é burocrático sim. A galera que fala que não é, não é burocrático, você só não tem força de vontade para submeter um projeto. Cai em um discurso muito meritocrático que a gente vai contra, né? Isso de como assim? A pessoa não tem força de vontade para escrever um projeto, então é dessa forma que você enxerga. Então cai em um discurso assim, muito contraditório que vai de contra mesmo o que o próprio movimento que a pessoa está inserida fala e prega. Então, eu acho assim que a galera que tem acesso a essas políticas públicas, a esses editais, precisa fazer com que essa grana também circule entre aqueles, velho, que infelizmente não conseguiram ser contemplados, seja porque, enfim, não entende aquela linguagem daquele edital, porque é muito rebuscada, porque é muito difícil. Então, a gente tem que fazer também com que essa grana circule entre os nossos, sabe? Os fazedores de cultura do movimento hip hop. Mas nem todo mundo pensa dessa forma, né? E aí é que tá. É um complexo do sistema que a gente vive atual, né? Você falou de meritocracia, né? Edital, meritocracia, infelizmente, mas é a meritocracia capitalista, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra de meritocracia, que deveria estar sendo contemplado com os editais, são essas pessoas que povoaram lá, que quando tinha mato, eles abriram um mato para a gente pegar e começar a ter acesso ao chão de barro.
Tá ligado? Então, não é. Então, não é meritocracia também, é meritocracia capitalista. E essa parada aí que você falou sobre a questão da galera não ter essa visão, algumas pessoas que ganham, não ter essa visão coletiva, também faz parte desse sistema que a gente vive atual, esse sistema egoísta que coloca a gente numa competição imaginária onde eles estão ganhando e a gente só tá perdendo, tá ligado? E se você prestar atenção, tudo que é feito de forma coletiva se torna uma parada gigante. A gente teve vários eventos aqui que aconteceu com diversas e diversas pessoas aqui do hip hop, pessoas Sim, fazedores de cultura, não só do hip hop, e quando a galera se juntou para fazer, a galera conseguiu fazer uma parada muito grande. Só que quando acabou de fazer essa parada linda, essa parada bonita, a galera acabou tendo conflitos individuais e deixando isso aí levar, tá ligado? Essa parada levar. E isso daí afetar o movimento de uma forma geral. Porque a galera começa a tomar lado. Eu vou defender o meu amigo, vou defender o meu irmão, vou defender a minha irmã, vou defender o meu primo, vou defender o cara que tá há muito tempo sim, comigo. E acaba fazendo uma divisão. A gente vê que os fazedores de cultura, eles são muito divididos principalmente quando rola uma parada aqui gigante. Gigante. Eu vou usar como exemplo o estadual, o estadual que foi do ano retrasado ou foi do ano passado, que a galera fez de forma individual, desculpe, galera, eu errei. De forma coletiva, independente. E a galera fez uma parada foda. Só que no final acabou tendo essa divisão. E essa divisão acabou afetando e criando vários lados do mesmo movimento, tá ligado? Eu acho que. Bom, eu considero isso daí como uma parada que vem já dessa questão do capitalismo que afeta as mentes das pessoas, colocando a gente numa falsa competição, como se a gente estivesse competindo um exatamente. com o E é outro. muito importante, isso aí que você falou, é muito importante, né? E eu também penso também dessa forma. Eu acho que a gente deve criticar, assim, a estrutura mesmo, né? Criticar a estrutura, porque faz a gente realmente estar nessa constante disputa, né? Até porque no próprio sistema que a gente está inserido, né? Então, é isso, a gente tem que criticar mesmo a estrutura. A estrutura que coloca a gente sempre nessa disputa, a gente brigar entre nós mesmos, né? Pessoas pretas, periféricas. Então, é isso. É muito triste, né? É muito triste, mas a minha crítica mesmo eu também faço, justamente tenho essa visão aí sua, a estrutura mesmo, né? Toda essa estrutura aí que faz a gente ficar nessas constantes disputas, né? Eu acho que a gente começa a quebrar também essa parada quando a gente começa a pegar esses recursos e começa a se equipar e Sim, ter equipamentos para continuar fazendo. Que isso também aconteceu, mesmo tendo essas brigas e essas paradas que aconteceu, acabou que algumas pessoas do movimento fizeram isso. E a galera hoje em dia consegue fazer vários eventos, mesmo sem o recurso, utilizando materiais que foram adquiridos com esse recurso. E isso acaba quebrando o sistema, porque o sistema ele quer que a gente fique brigando com a gente e a gente não faz as paradas acontecer. Só que agora a gente tá tendo uma quebra de paradigma, né? isso é Tá muito ligado? importante mesmo, a gente se equipar, né? O Islândia Norte hoje é, é equipado, né? A gente tem, enfim, os nossos equipamentos, e é o que eu falo a galera mesmo que está nesse movimento. O recurso, ele ainda é pouco, ele é pouco ainda, poucas pessoas são contempladas. E outra coisa que a gente também deve bater na tecla, o recurso que a gente tem é só a nível federal. Porque assim, tá, cadê o recurso a nível estadual? Cadê o recurso a nível municipal? Não tem. Se não for por conta de políticas federais, tipo que a Lei Paulo Gustavo, que foi federal, a PENAB é federal. Então a gente só tem esse recurso a nível federal. E é muito pouco. Olha, eu já viajei para alguns estados. Levando sim a poesia falada, e sempre quando eu tenho esse intercâmbio com artistas de fora, tem artistas de outros estados que ficam assim, como assim? Lá em Sergipe, as políticas públicas que vocês têm é só de leis Obrigado. federais. Não tem municipal, não tem estadual. Como é que o fazedor de cultura consegue
trabalhar dessa forma, entendeu? Então, assim, é algo que a gente também tem que buscar, né? Essas leis de incentivos a nível municipal e a nível estadual, porque realmente não tem, tá ligado? Então, eu acho que é algo que a gente também tem que buscar isso, sabe? Porque aqui tem, né, secretarias de cultura, enfim, dos municípios, dos estados, mas não tem um recurso, não tem uma verba dessas secretarias para os fazedores de cultura aqui do nosso município, enfim, do estado. E isso é algo que a gente também tem que buscar. Porque o recurso é mínimo, poucas pessoas acessam. E, velho, e sem falar que a gente precisa, né, também dar continuidade aos nossos projetos. E como é que a gente continua os nossos projetos se quando sai o recurso é uma demora, sabe? Demora muito para esses recursos saírem, para chegar até esses fazedores de cultura, para lançar edital também é uma demora. Então, se o fazedor de cultura for depender desses editais, falar, meu sustento hoje é através desses editais. Gente, não dá. A pessoa passa fome, velho, porque não tem incentivos aqui, não tem editais de fomento, de difusão, de circulação a nível municipal e a nível estadual. E quando eu vou para outros estados, os artistas falam, como assim Sergipe não tem? Porque tem estados que tem, né, que tem editais destinado ao hip hop que é do município, o município lança edital para o hip hop, o estado também lança e aqui a gente não tem. Pra não ser injusto, né, e falar, aqui em São Cristóvão, né, tem algumas políticas municipais que criaram diversos editais, principalmente por conta da luta dos próprios torcedores de cultura, né? Sim. A galera da capoeira mesmo tem editais que são voltados só para capoeira e para outras fazedores de cultura também. Tem editais que são para mestres de cultura popular aqui em São Cristóvão. Próprio Tem de de São São Cristóvão, que não é Cristóvão, de de São Penabe, Cristóvão. nem de. É, O São próprio Cristóvão. município faz isso, né? É. Aí é É, uma boa. Agora, mas aí em Aracaju, ainda não falta tem. muito ainda falta muito. É uma parada que está iniciando justamente por conta da briga dos próprios fazedores de Sim. cultura aqui, tá ligado? Eu acho, salvo engano, também tem pra galera do hip hop, tem a parada da semana do hip hop, eu não sei se é estadual ou se Com é, recurso. tem que ter, né? Tá na lei, né? Então, tá na lei, assim como também Mas tá lá aqui, na lei de Aracaju, mas a lei não é cumprida, mas tá aqui, entendendo? aqui tem, Pelo tem menos lá em aqui Aracaju. não tem o acesso, não tem o recurso total, na minha concepção, que tem que ser destinado para isso, mas Sim. tem, Tem um recurso, né? mas tem. De São Cristóvão. É um recurso básico, mas tem, porque se a gente for comparar com outros estados, a gente pode dizer, um exemplo, vamos citar BH, o Duelo Nacional, ele é patrocinado É, o governo do estado e ainda por deputados, tá ligado? É sim. tipo um exemplo, uma emenda que foi destinada foi 1,5 milhão. Aí vem outro. O pessoal do coletivo da Semana do Hip Hop do Rio de Janeiro lá, que eu não sei de qual é a cidade do Rio de Janeiro, gente, desculpa, eu sou leigo, mas eles que organizaram e financiaram o estadual do Rio de Janeiro, Sim. tá ligado? E eles que financiaram, não, eles que financiam. Porque eles que fazem com o dinheiro da semana do hip hop. Então a gente aqui está iniciando a briga. Eu acho que isso vem em parte da galera do hip hop daqui que briga, da galera da capoeira que briga e dos fazedores de cultura daqui também que brigam para tá tendo acesso a esse recurso mínimo que dá para melhorar mais. Porque, pelo que eu vejo, comparado aos outros estados, é muito pouco ainda. E você falou de Aracaju aí, que é a capital, que deveria, né? Não tem, né? Deveria ter esse incentivo, né? E a gente tem uma lei lá que não é cumprida e quando é cumprida ainda também não tem recurso. E aí eu digo pra você, como é que a gente faz, sabe? Uma semana municipal do hip hop sem recurso. Tá entendendo? Em Aracaju, que Mas é algo que a você gente sabe. tem que brigar Desculpa. também. Você sabe que esse recurso vem, né? Com certeza, esse recurso vem, existe, tem esse recurso, sabe? Tem esse recurso da cultura. Mas aí, para onde é que está indo esse recurso, sabe, da cultura? Porque recurso tem. Agora, para onde é que está indo? E eu tô falando assim mais do território que eu venho, né, de Aracaju,
que é algo que a gente também está brigando e é algo que até nas oitivas a gente bate muito na tecla sobre isso. Cadê os recursos municipal? Não estou falando assim de federal, mas cadê municipal destinado para a cultura? Sabe? É difícil, viu? É difícil ser Eu vejo. artista. Então, sobre isso aí, é o que eu tô falando. Isso. Aqui, tá ligado? A semana do hip hop, ela, ela aconteceu a semana mesmo só no ano passado. Tá ligado? Tinha o evento do hip hop. Mas aconteceu só no ano passado porque a galera começou a brigar porque tem que ser uma semana. Isso. Tá ligado? Aconteceu por Que causa tá de na briga. lei, né? Mano. Aconteceu por causa de briga da própria galera da cultura aqui. Bem assim é a parada da capoeira. Por que eu falo da questão desses projetos, assim, que a galera tá tendo acesso? Mas é muito pouco e ainda não é o suficiente para o recurso real. Porque quando a gente vai comparar com outros locais, pô, é muito. Aqui, e você, a capital de Aracaju, eu não sabia, tá ligado? Se vê. Diga, é vergonhoso até, né? É por isso que quando eu falei pra galera que aqui no último edital teve 13 vagas só pra capoeira, com o nome capoeira, fora outras vertentes que a pessoa da capoeira poderia entrar. Aí a galera falou bem assim, como assim? Tá ligado? Algumas Caraca. pessoas da Aracaju, agora que eu vim pegar a visão. Mas isso daí, galera, é luta dos próprios fazedores de cultura, tá ligado? A galera tem uns dois cabrum quente aqui, tá ligado? Que bate boca com a galera de uma forma que eles não gostam. Tá ligado? Tem a galera que fala de uma forma normal, do jeito que a gente fala, briga, luta, Sim. mas esses eles falam daquela forma que eles odeiam, né? Que a gente fala, né? Mas tem que ser assim, né? Tem que cobrar. A gente precisa também estar nesses espaços para cobrar mesmo, para poder falar. Olha, lá em Aracaju mesmo, eu sempre estou nas. Eu sempre estou nas. Eu sempre estou nas oitivas lá em Aracaju, né? E a galera já me conhece, sabe? Ali é a menina de lá do movimento hip hop. Porque se eu não for, velho, nem eixo do hip hop tem, sabe? Nesses editais. Sempre quando eu vou, bato na tecla. Sim, aí apresenta todos os eixos lá culturais. E aí eu falo, tá. E onde é que o movimento hip hop entra aqui? Porque nem o hip hop vocês colocaram aqui como um eixo cultural. Se a gente não for para esses espaços, o movimento hip hop nem entra. E eu sempre faço questão de me fazer presente nesses espaços, para falar, sim, o movimento hip hop precisa entrar. Como já aconteceu diversas vezes. Então, sempre quando tem oitiva, enfim, audiência pública, a galera já sabe, a lei é do hip hop. Porque eu sempre estou lá falando pelo hip hop. E eu falo também, né, galera, a gente aqui do movimento hip hop, aqui da Aracaju, vamos estar nesses espaços. Porque se a gente não estiver, a galera simplesmente quer apagar. E vai apagar se a gente não se colocar. Essa parada também que você falou sobre questão de colar também, porque as audiências públicas eles fazem no horário onde a galera tá trabalhando, né? Já para ter esvaziamento. Outra parada que eu falei também aqui, a prefeita, né? Sobre a galera fazerem essas paradas como é o nome que você falou? Que eu esqueci. Oitivas, audiências públicas. Audiências públicas com os fazedores de cultura em horários que os fazedores de Sim. cultura não conseguem ir, tá ligado? Sim. Quem é CLT mesmo que trampa, não consegue. eu trampava mesmo e, tipo, não tinha horário nenhum. E era algo que a gente batia na tecla, né? E Aracaju, que foi que eles fizeram? Eles colocaram online também, né? Aí eles colocaram lá um forms online pra gente ver enfim, todos os gestos que tem lá e de forma online você responder lá e falar o que você concorda, o que você não concorda, se você concorda com os valores que foram destinados ou não, porque é algo também que a gente batia na tecla, porque geralmente é pela manhã e nem todo mundo pode colar pela manhã porque trabalha, principalmente a gente que é artista, mas a gente também é CLT, porque não tem como a gente viver de cultura aqui, e foi algo também que a gente bateu na tecla. Não sei aqui em São Cristóvão, mas lá em Aracaju eles fizeram lá nesse formato. Eles fizeram, né, oitivas pela manhã, mas eles colocaram também de forma online para os outros agentes culturais. Assim, eu acho que aqui nessa questão aí a gente São Cristóvão é mais organizado, graças à luta do pessoal da cultura, porque a gente tem secretarias, tá ligado?
um exemplo, a Bruxinha, ela é uma das lideranças do movimento Sim. hip hop aqui. Tem a moça, que eu esqueci o nome dela, que ela também é uma das lideranças do pessoal da capoeira. Tem o Grilo, tem outras pessoas que fazem, tá ligado? E eles conseguem brigar por isso. Eu acho que nessa questão aqui também é porque a galera daqui de São Cristóvão, eles escutam mais os políticos, tá ligado? Sim. Tá, porque lá Inclusive, eu vejo lá é muito a negociação, né, com o político, né? inclusive o segundo ciclo acabou saindo muito mais rápido do que Aracaju nem lançou ainda, sabe? Os editais. Então, é um processo que eu acho que é a gente mesmo, se não estiver nesses espaços para falar, para cobrar, realmente essa galera quer nos apagar, nos engolir, e a gente precisa, né, Eu acho que falar nessa mesmo. questão aqui também, a questão, se você ver, aí, tem o FASC, né? O festival aqui de São Cristóvão. Sim, A gente também o pessoal da cultura daqui tá incluído. E não só daqui, né? Já tem uma galera também da Aracaju de Socorro que também sim. consegue adentrar, se inscrevendo. É, porque eu A, acho que o a, credenciamento é de Sergipe, né? eles O conseguem, do FASC é de mas Sergipe, eles dão espaço à a de São galera de São Cristóvão. Cristóvão, tá ligado? Não é, eu vou dizer, é preferência, mano. É preferência a galera de São Cristóvão, porque eu vejo que sempre nos palcos tem o pessoal de São Cristóvão aqui. E Eu tem acho que que ser só. assim, porque é questão de território, né? Um FASC que está. E como assim? Você não coloca os fazedores de cultura aqui Mas lá, naquele as território, né? festas que tem lá no Aracaju, eu vejo Seria muito pouco colando, bem né? problemático. Pessoal que cola mais lá são o pessoal mais da mídia mesmo, né? Mas eu não vejo o pessoal colando, tá ligado? Nos eventos que tem lá de Aracaju. Sim. Um evento que eu vi Pardal cantando, pá. Ali foi contratado, não foi? Ah, eu acredito que sim. A prefeitura ela contrata, né? Mas é da Os mesma forma que artistas. aqui, porque aqui a gente tem que estar inscrito no bagulho Não, lá. lá, você vê, né? Lá em Aracaju, se eu não me engano, eles abriram um credenciamento. Eles abriram um credenciamento lá, é, mas não é, acho que como da forma do FASC, né? Como o FASC abre, né? Mas, enfim, é mais por contratações, tudo. Então, Aí mas teve, né? aqui não é só o FASC, não. Os eventos que tem também. Quem é inscrito no Sim, mapa de São Cristóvão, aí a galera tem chance de ser contratado. Uma pena que a galera dá mais espaço ainda, né? A gente tem que sim. brigar mais pra galera do hype, né? Uma crítica que eu fiz e faço, galera. Faço. Foi pago, acho que o salário. Eu acho que foi 1 milhão a João Gomes pra cantar no FASC. Foda-se quem gosta de João Gomes, problema seu. Tô nem aí pra você. Só pra você ficar sabendo. Mas é Não, isso um mesmo. milhão, pô, pra João Gomes, pô. Pô, a gente podia trazer um artista daqui da terra, pô. Eu acho que o João Gomes não combina com o FASC, porque João Gomes não é daqui. Primeiramente, do nosso estado, é um festival de cultura e arte, tá ligado? Não é E sobre, foi uma tá doideira lá, né? ligado? Porque eu não consegui nem me movimentar ali. Então, mas podia. Tipo, um dinheiro assim, velho. E não é só isso aí de São Cristóvão também. E acontece também lá em Aracaju, sabe? Que Lá paga esses acontece mais. artistas muito. Tipo, 1 milhão, tudo. E quando você vê, cadê os artistas da terra, sabe? Lá, né? Daqui, não, né? Lá, tô falando de lá, de Aracaju. Não tô falando aqui de São Cristóvão, não. Tô falando de lá, Aqui ainda dá um pouquinho de sabe? oportunidade. É, tipo, é muito problemático, sabe? E é algo que a galera também bate na tecla, porque isso acontece muito lá em Aracaju, sabe? Artistas assim, de nome, né? Como você disse que está no hype, que o quê? Mais de 1 milhão, papo de mais de 1 milhão. E É aí um milhão, foi 1 milhão. a gente não João Gomes foi vê 1 milhão, galera. na line, veio os artistas daqui, sabe, de Aracaju. E quando a gente vê, e se a gente for comparar a questão do cachê, tipo, eles que colocam, né? Não é nem o próprio artista que fala, ó, o valor é esse aqui, não. A própria prefeitura fala, não, a gente só pode pagar isso. Acontece, Isso velho. também é complicado nessa É parada, tá foda. ligado? De valores. Eu acho que a luta daqui dos fazedores de controle de São Cristóvão só tende a se elevar mais também com essa organização que tem essas lideranças de Por isso diversos. que é importante, né? Essa Lá tem em organização de Aracaju forma de tem, tipo como se fosse uma organização para. tem várias organizações. E lá em Aracaju tem organizações assim que é muito também por segmentos, né? Tem a organização da galera do audiovisual, da literatura, enfim, né? Lá em Aracaju também tem essas organizações, né? E a gente sempre busca estar à frente mesmo, participando, colocando as caras, falar, aí, a gente precisa. Por exemplo, ó, e
o Islândia Norte, né, falando assim, o Islândia Norte participou da programação do Verão Caju que teve, né? E a gente se colocou mesmo nesse espaço e é importante a gente estar nesses espaços, sabe? Da prefeitura, de grandes eventos mesmo, assim, sabe? A gente está se colocando. Mas lá tem as organizações, né, dos artistas. E é muito também organizações assim por segmento, tal. Então, mas aqui a organização que eu tô falando não é dos artistas, não. Aqui tem muita organização dos artistas, tá Sim. ligado? Tá ligado? Mas eu tô falando da organização da própria prefeitura. É como se fosse uma secretaria que tivesse vários líderes de cada segmento Você tá falando de cultural. conselho. É um Ah, conselho. tá. É O um Conselho de conselho. Cultura. Galera, eu sou péssimo de nome, vocês sabem. Ah, tá. Lá tem também o Conselho de Cultura, né? Tem que ter, na verdade, em todos os municípios precisa ter esse Conselho de Cultura, né? Lá em Aracaju tem o Conselho de Cultura, que é algo também, né, que a gente também tá Luta, brigando, né? né? Porque o hip hop também precisa estar nesse conselho, em todos os conselhos, na verdade, né? Mas tem Conselho de Cultura, enfim, em Aracaju também. Massa, massa. HP 79 Produções. Da periferia pro mundo.